cada estado tenha autonomia para adequar aí as regras, né, à sua região. Aqui no Rio de Janeiro, vou lembrar para quem não acompanhou, fica disponível também nas redes sociais, acho que vale a pena, né, para você conhecer um pouco mais dos candidatos. Foram 4 candidatos, Cláudio Castro tentando a reeleição, ele pelo PL, também Marcelo Freixo do PSB, Rodrigo Neves do PDT e também fechando, né, esses 4 candidatos que participaram, o Paulo Ganimi, ele que é do Partido Novo. Eu vou dizer para você que eu achei que eu ia ter mais trabalho, né? Foi um puxãozinho de orelha ou outro ali por causa da questão do tempo, mas dentro das regras do jogo, até que se comportaram ali no que diz respeito ao meu trabalho de mediadora. Teve proposta? Teve, Rodolfo. Em um ou outro momento, foi mais o confronto, né? O confronto de ideias, isso marcou principalmente ali. E o que me surpreendeu é que não foi só um confronto de ideias entre os 2 primeiros colocados nas pesquisas até agora. Todo mundo partiu para jogo, né? Um atacando o outro, foram 2 blocos, né? 2 rodadas livres, com um tema livre para que os debates pudessem acontecer ali entre os candidatos. Teve debate temático também, foram 4 assuntos que eram sorteados na hora, e aí os candidatos tinham que se questionar sobre esses assuntos. Transporte foi um tema que foi muito discutido ao longo de todo o debate. Se eu pudesse elencar 2, transporte e segurança pública. Educação, lógico, né? A gente vem acompanhando aqui a questão do CEPERD. Foi um tema que foi discutido, principalmente o governador Cláudio Castro foi muito questionado em relação a esse assunto, mas eu destacaria principalmente segurança pública e também a questão do transporte. Um ponto que chamou a atenção e ficou muito claro foi que os candidatos eles olharam muito, mas muito mesmo, era nítida a intenção de tentar conquistar o voto do interior e também da região metropolitana. E eles citaram nominalmente municípios da Baixada Fluminense, a minha São Gonçalo e a minha Niterói, né? Um pouquinho de cada um, gerou até uma discussão grande entre o Freixo e o Rodrigo Neves, né? Os 2 que têm uma história ligada principalmente a Niterói. Então, esses 2 municípios foram ali muito alvos desse debate, mas a questão do transporte público e a ligação com a Baixada Fluminense, aí sim foi um ponto de destaque. Até apareceu proposta nessa hora, né, Thaís? De metrô saindo de Itaboraí, São Gonçalo 3, que desde que eu era criança, eu falava... Nossa senhora. Rodolfo, literalmente. Foi de novo? De novo, Foi promessa. de novo o tema? A gente tem a palavra do candidato Rodrigo Neves, falando exatamente sobre isso, que foi a proposta dele em relação aos transportes. Vamos ouvir? Vamos. Eu quero falar aqui para você sobre um projeto que nós vamos tirar do papel e que há 30 anos é falado no estado do Rio de Janeiro. A linha 3 do metrô, ligando Itaboraí, São Gonçalo, a Niterói e ao Rio de Janeiro. Isso integra a região metropolitana com transporte público de qualidade. Linha 3. E falaram também da ligação de Nova Iguaçu por uma linha férrea com o metrô da Pavuna, que você citou também Baixada, né? A gente já né? ouviu, né? A gente já ouviu muitas vezes. A questão da saúde, Rodolfo, eu acho importante a gente reforçar, porque eu até estava te ouvindo ontem na programação à tarde, você falou, olha, eu acho que o tema da saúde vai ser um dos principais, se não o principal nesses debates, por conta da pandemia, né? E o Rio de Janeiro teve um papel de destaque durante esse período da pandemia, no que diz respeito a várias denúncias nessa área da saúde. Tivemos secretário, né, preso exatamente por conta disso, mas foi um tema que foi citado, foi mencionado. O próprio governador, né, estava à frente do estado na pandemia, se manifestou sobre esse assunto, não fez questão de fugir do tema, ou seja, a saúde ela esteve ali, mas foi realmente a questão do transporte, da segurança pública, que foram os temas mais questionados. O governador Cláudio Castro, a gente separou uma sonora dele em que ele trata da questão da economia. Esse foi um aspecto importante porque a gente fala aí, né, de uma dificuldade muito grande, principalmente nesse período de retomada, e ele fez questão de exaltar, vamos dizer assim, o período que esteve à frente também da gestão fluminense. O ano passado e esse ano está batendo recordes de abertura de novas vagas de empresa. Tivemos 73 mil novas empresas inscritas na Juscerja. Saímos do último lugar em empregabilidade pelo CAGED. Aí a gente falou de economia, é inevitável, Rodolfo, ouvinte, Ágata e Pinho, que a gente fale de fome, né? É porque uma coisa está diretamente conectada. Falaram muito de fome, né? Falaram muito da questão da fome, né? Isso foi um tema que foi abordado de forma recorrente, ligado a outros assuntos, mas principalmente nessa questão da fome. E aí a gente tem a palavra do Marcelo Freixo, né? Que falou que quer descongelar o mínimo estadual. Aliás, cobrou muito o governador Cláudio Castro sobre esse tema. Fizeram com que o Brasil e o Rio voltassem para o mapa da fome. Primeiro ato que eu vou fazer vai ser mandar uma mensagem
descongelando o salário mínimo regional, congelado pelo Witzel e pelo Cláudio desde 2019, o único do Brasil. A gente vai colocar o Rio de Janeiro de pé. Para fechar esse ciclo, já que a gente botou um pouquinho de cada um, né, Rodolfo? A gente também separou aqui o tema da saúde que eu mencionei agora há pouco, que foi destaque do Paulo Ganimi. Ele defendeu tecnologia, transparência e falou de um assunto que a gente, Rodolfo, a gente já conhece há muito tempo. Sabe o tal do CISREG? Pois é, ele falou dele também. Temos 2 sistemas que não têm transparência na fila. As pessoas morrem nas filas por conta da falta de transparência. A gente precisa dar transparência para essa fila e fazer a fusão desses sistemas para que as pessoas não fiquem mais sem confiança. Esse foi o tom, mas aí tem aquele momento, né? Já que eu disse que foram poucas as propostas e muitas as farpas, Rodolfo, e aí o cenário foi esse, o Pinho estava acompanhando, a Agatha também. Um dos momentos ali de grande discussão, aliás, gerou um pedido de resposta, foi a palavra do candidato do Novo, criticando Marcelo Freixo. Vamos dar uma olhada aí. Calma aí, agora. Seu partido foi ao STF para dar condições de trabalho ao bandido, proibindo operações policiais no Rio de Janeiro. Isso não é trabalhar pela população, não é trabalhar pelo policial que dá sua vida, que é herói, coloca a sua vida em risco todos os dias combatendo o crime. Ele está fazendo referência àquela DPF das favelas, né? Que restringia. Relator Edson Fachin restringindo operações durante a pandemia, e o PSB ele entra como assistente de acusação nessa história, né? E aí é aquela disputa de sempre, né? É aquele jogo de empurra. De um lado, o Freixo sendo citado como o defensor dos direitos humanos, aquele que defende bandido. Esse era o discurso, era o tom dos candidatos em relação a Marcelo Freixo na área de segurança, contra o tom no sentido extremamente oposto, ligado ao Cláudio Castro, que aparecia ali como uma pessoa que autorizava o tempo todo operações que levavam a várias mortes. Esse foi o tom no que diz respeito à segurança pública. E aí a gente tem também, já que citamos a questão do CEPERJ, né, a palavra de Marcelo Freixo, fazendo duras críticas em relação a esse assunto a Cláudio Castro. Eu quero saber o seguinte, você é culpado pelos fantasmas ou você é incompetente porque não viu todas as pessoas que estavam do seu lado roubarem? Eu não estou falando de quem trabalha no Comperj, eu estou falando de quem não trabalha. Cabo eleitoral para fazer campanha do seu grupo político pago com dinheiro público. Bom, teve farpa também entre o governador Cláudio Castro e Marcelo Freixo, ao contrário, né? Porque o governador Cláudio Castro, na hora que foi criticar o deputado Marcelo Freixo, falou que durante todos os anos de mandato ele não fez nenhuma emenda parlamentar referente à Baixada Fluminense. Falou, você não sabe nem onde fica a Baixada Fluminense, Freixo. Ele nunca botou uma emenda para a Baixada Fluminense sequer. Pasme. Ele fugiu do assunto, falou de outros assuntos, porque para ele a Baixada não é importante. Porque ele nunca se preocupou com o morador da Baixada. Talvez ele não saiba nem onde fique a Baixada. Mas para mim a Baixada Fluminense é importante sim. Fica claro que eu disse, né? Agora há pouco, Baixada Fluminense, região metropolitana interior, foco total dos candidatos, todos eles fizeram muita questão de reforçar a importância do eleitor dessas regiões agora para definir aqui o cenário do Rio de Janeiro. Acho que deu para ter uma ideia, Rodolfo, e aí o ponto de destaque é esse. A gente vem acompanhando já há muito tempo aqui esse período pré-eleitoral. A gente ouve de um lado, né, as palavras de um candidato, as acusações do outro, e isso a gente já vinha noticiando uma cobertura da imprensa no dia a dia. A propaganda eleitoral gratuita, ela não começou e agora foi a primeira oportunidade desses candidatos aqui do Rio de Janeiro, pelo menos desses 4, participarem frente a frente. Aí você não só ouve a proposta, ouve também nessas farpas, mas você vê a postura do candidato, aquele que se adequa mais, né, ao que você pretende na hora de apertar o verde ali, para que você possa ter um voto mais consciente. É o primeiro momento de você conhecer como se comportam esses candidatos, né? Agora, se você pegar, então, em termos de propostas de ideias, não me parece ter havido ali qualquer proposta assim, nossa, que tenha surpreendido. Pelo contrário, você tem linha 3, você tem a questão, por exemplo, que o Ganimi colocou sobre uma unificação e uma forma realmente de se melhorar toda a nossa fila do CISREG. Eu não estou dizendo que não sejam fundamentais, só que são propostas, vamos dizer assim, antigas. Elas realmente são urgentes. Você não existir, não ter uma linha 3 para dar à região metropolitana uma integração, melhores condições de quem sai de São Gonçalo e de outros municípios, Itaboraí, enfim, outros municípios, para que as pessoas cheguem numa linha férrea que até já existiu e depois foi largada. É óbvio que isso tem que sair do papel. O problema é que todo mundo prometeu e nunca entregou. Então, me parece que as propostas, né, por mais que uma ou outra
possa ter existido assim diferente. O Freixo tentou falar sobre a primeira ação dele nessa área da fome e tal. A grande maioria muito em cima de coisas que já foram amplamente prometidas, discutidas, debatidas, mas que nunca vieram na prática. Sobre a postura, o que eu acho que mais chamou a atenção, isso tem pesquisa por trás, isso tem orientação por trás, né, de marqueteiros, foi quase que às vezes uma postura de 3 candidatos em alguns momentos contra um. Ou seja, quando se imaginou que, por exemplo, Cláudio Castro, por ser vidraça, por ser o incumbente, como a gente fala, quem está no governo e que quer a reeleição, que poderia ser o principal alvo o tempo inteiro do debate, ele até foi, claro, em alguns momentos, mas quem acabou ficando mais como alvo foi Freixo. Por quê? Porque Ganime, do Novo, o Novo sempre se colocou um pouco como oposição, vamos dizer assim, a essas ideias, a esse perfil, mais até do PSOL, e o Freixo largou o PSOL para o PSB para tentar mostrar um lado um pouco mais moderado, agora junto com César Maia, na chapa, etc. Mas Ganime naturalmente partiria para cima dessas ideias, vamos dizer assim, em que eles estão em campos muito opostos. Mas Rodrigo Neves, certamente, por pesquisa, já percebeu que para ele subir e para ele chegar a um eventual segundo turno, ele certamente já percebeu, analisou, foi ver perfil de eleitor. E ontem o debate, é por isso que a gente diz que o debate da Band, esse primeiro, dá muito tom. Ele já deixou claro que ele vai partir muito para cima do candidato Marcelo Freixo para tentar tirar dele votos, para tentar arrancar dele votos e conseguir crescer exatamente nessa linha para subir e chegar num segundo turno eventual, né? E para finalizar, a Thaís falou muito bem sobre esses acenos. Cláudio Castro, quando fala da Baixada, e nem à toa que escolheu como candidato a vice alguém da Baixada, que é o ex-prefeito de Caxias, Washington Reis, mas com todas as obras que ele tem realizado, e não são poucas e muitas, com o dinheiro da privatização da SEDAI, e com os cofres do Estado que também engordaram muito com a arrecadação de combustíveis e etc. nos últimos meses, ele botou e tem colocado muito dinheiro em obra na mão de prefeito. Muito, mas muito, intervenções em estradas. E ele sabe que o voto, lembre-se de Garotinho lá atrás, que perdia na capital, mas ganhava no interior, e foi assim que se elegeu governador. Ele sabe da importância do interior, ele sabe da importância da Baixada e tentou ontem, não só ao atacar o Freixo e tentar defender a sua gestão, falar para essa região, porque sabe que você está falando com milhões e milhões e milhões de pessoas e realmente você tem aí uma disputa que eu vou te dizer uma coisa, o Rio de Janeiro tende a ser, talvez junto com São Paulo, mas eu acho que o Rio mais ainda embolado, uma disputa de primeiro turno, vamos dizer assim, mais imprevisível desse momento, dentre, a princípio, né, até agora, esses 3 primeiros, né? Vamos acompanhar e o debate da Band certamente vai mexer em pesquisas aí nas próximas que serão feitas diante da repercussão já nos próximos dias e do próprio debate ontem ancorado pela Thaís Dias, que agora voará para o aeroporto Santos Dumont para seguir para São Paulo, né? Poxa, tem vários ouvintes. O Osiris acabou de mandar mensagem. Fica, Thaís, fica nesse microfone. Tem vários ouvintes na live também, saudando a Thaís, com muita saudade no WhatsApp também. E a saudade é minha, né? Se pudesse, eu ficava aqui, ó, até o fim do programa, até os próximos dias. Eu adoraria, mas tem que correr, ter os compromissos lá em São Paulo também. Tem a molecada, né, Rodolfo? Você sabe como é que é ficar longe do filho. A gente sofre, né? Do Bentinho, a Luísa. Aliás, o Bentinho que fez uma pulseira da amizade pra mamãe, tá aqui, ó, acompanhou durante o debate. Quem tá na nossa live tá vendo. Tava com a pulseira do Bentinho, por isso que deu tudo certo. Por isso, com tudo certeza. resolvido. Beijo pra vocês, tá, gente? Facilita. A vibe é boa. Valeu, Thaisinha. Um beijo pra você. Bom dia.